Olá, estamos aqui ao vivo com a nossa última live da Semana Sentir. Foi uma semana, foram 6 dias, hoje é o 7º dia, com muita informação, com muita troca de ideia sobre esse tema do sentir, né? Eu trago bastante referências do yoga e outras referências para a gente falar sobre isso. Então foram 7 lives e hoje, foram 6 lives e hoje nessa última live eu vou tentar juntar tudo que a gente falou, né? Lembrando que nas lives anteriores tinha os convidados, né? Então hoje eu vou tentar juntar um pouquinho de tudo que a gente falou. Vem chegando, pessoal, vem entrando lá. Vamos esperar o pessoal ir chegando para participar dessa conversa. Essa live hoje a gente mudou o horário, 1 horinha, atrasei 1 horinha de live porque eu queria assistir a live da minha amiga Leti com o Tony, os queridos que participaram do Largados e Pelados, e aí eu queria muito assistir a live deles, que foi muito maravilhosa, tá salva lá no canal da Discovery Plus, quem quiser assistir. Mas vamos lá, vamos esperar o pessoal chegando, vamos chegar. Olá, tava falando agora. Você tava lá na live da Leti e do Tony, eu consegui assistir um pouquinho, foi muito legal a live deles, né? Tô aqui nessa semana de live, vamos esperar o pessoal chegar pra gente falar desse tema. Achei tão legal que o Tony falou lá na live sobre o que faltou pra ele foi realmente uma estrutura mental, né? Porque o Tony é uma pessoa super forte e, inclusive, ele é muito forte por demonstrar emoção, né? Eu acho ele uma pessoa super valorosa, assim, eu honro muito a trajetória dele, a história dele. Mudando de assunto, que paciência para conviver com o seu parceiro de programa. Então, foi um grande desafio, né? Um desafio plus, assim, nós tínhamos muitas diferenças entre eu e ele. E foi o meu exercício, né? A gente vai... Espiritualmente, a gente sempre tá num lugar aí que eu usei como um aprendizado para um crescimento pessoal, né? E no final, eu e o Renê, a gente saiu bem. A gente saiu amigo, né? A gente saiu... Ai, não posso dar spoiler aqui, mas enfim, são os desafios, né? Mas, olá, tudo bom? Vamos entrando, olá, vamos chegando, pessoal. Vamos chamando as pessoas também, se puderem ir chamando. Achei show a ideia de ajudar com agasalho. Realmente, quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, a gente vai reconhecendo, né? A gente tem mais empatia com os outros, né? Porque a gente estava numa situação de vulnerabilidade que passou, né? A gente sabia que ia passar, a gente sabia que em um momento a gente ia para casa. Olá, Itamar, tudo bom? A gente estava aqui falando já da live do Largados e Pelados da Leti com o Tony, que foi muito legal. Mas então, gente, vamos chamando as pessoas para vir participar dessa última live da Semana Sentir. Manda um aviãozinho aí para convidar as pessoas. Que eu fiz essa live Semana Sentir muito reverberando de tudo o que apareceu do Largados e Pelados também, né? Porque eu queria muito falar sobre emoções, sobre como a gente sente as coisas, né? E lá naquele lugar, a gente estando num extremo... no extremo do extremo, um desafio tão intenso como aquele, e sendo filmados, e com fome, e cansado, é óbvio que as nossas emoções elas vão aparecendo, vão aflorando, né? E muitas vezes sem casca, sem capa, né? E quando eu entrei no programa, olá, acho que a minha live vai ser a semana que vem. Oiê! Quando eu entrei no programa, eu entrei muito com essa proposta de estar aberta à minha vulnerabilidade, né? Um pouco ingênua. Mas eu sempre falava, né? Assim, eu estou aberta à minha vulnerabilidade. Inclusive, daqui a pouquinho, quando chegar mais gente, eu vou contar uma história de bastidores do Largados e Pelados. Que eu nem sei se pode contar, mas eu vou contar, assim, né? Eu vou tentar contar sem contar muito. Mas, enfim... para mostrar esse lugar. Então, eu criei essa Semana Sentir, atrelado muito com o meu trabalho. Eu fui para o Largados e Pelados, querendo colocar à prova tudo que eu vivo, tudo que eu estudo, né, há muitos anos. A minha mãe é professora, minha avó é professora de yoga, então eu lembro de eu pequena na sala aprendendo técnicas de respiração, desde pequenininha. Minha avó, olha, tem que respirar pela barriga e tal, né, sobe. E a minha mãe também sempre estudou muito, né, muito praticante. Gente, a minha mãe,
ela medita 6 horas por dia, todos os dias, invariavelmente. Não importa. A gente fala assim, mãe, a gente vai ter que sair 6 horas da manhã. Tá bom, ela acorda às 4, ela não dorme, mas ela medita e trabalha. Ela é professora, trabalha numa escola em São Paulo, enfim. Então eu tenho muito desse exemplo assim na minha vida. Tudo bom, mestre do camping? Vamos chegando, pessoal. E aí, eu sempre estudei muito e sempre pratiquei muito também, né? E aí eu falei, cara, eu vou pro Largados e Pelados e vou levar essas últimas consequências, porque é fácil, né? Tem até um preceito budista que fala, meditar no silêncio é bom, meditar no barulho ainda é pior, né? Eu vivi pra ver a Sati comendo peixe. Ah, tô amando te ver no programa. Oiê, quem que é você? Acho que eu não tô vendo esse... Comi peixe gente, pra falar a verdade, assim, no começo eu até gostei, cara. Eu olhei e falei, nossa, meu, que bom. Porque quando a gente tá com fome, os primeiros dias são os piores. Depois o corpo, ele vai se acostumando, né? Mas assim, se você tá acostumado com uma refeição de... Oi, Nath! Se você tá acostumado a estar comendo café da manhã, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta, você já sabe, né? Você pulou um dia, você já tá com fome. A fome é muito instantânea. Até o seu organismo se acostumar a não ter mais essa fome, é dolorido, dói, né? E a gente tem uns alimentos viciantes, né? E eu me preparei antes, eu tentei me preparar antes do programa, eu fiquei sem comer açúcar, sem comer farinha, totalmente vegana, sem tomar café. Eu fiquei muito tempo sem tomar café. Assim que eu comecei os processos seletivos, eu falei, não, cara, eu vou parar de tomar café pra chegar lá e não sofrer essas abstinências, né? Então, assim, tudo faz parte do controle mental, porque você tá lá com abstinência de café, já pensou, gente? Tá numa situação dessa e ainda tá com o corpo, aquela dor de cabeça de abstinência de café, abstinência de açúcar, abstinência de açúcar dói. E a gente tava lá comendo, conseguimos comer peixe, graças ao Renê, né? Nem mostrou lá também, mas eu também aprendi a pescar, ele me ensinou. E eu pesquei alguns peixinhos também, a gente comia peixe, mas tipo, não tinha sal, não tinha óleo, não tinha nada, né? Depois de quantos dias a fome deu uma amenizada? Olha, eu sou muito acostumada com jejum, isso foi uma das coisas que me levou ao programa também. Eu já fiz jejum de uma semana, eu tenho prática de jejum, então eu já fui me preparando, eu fui preparando o meu organismo para isso. Assim, enquanto as pessoas estavam comendo muito, dilatando o estômago, a minha estratégia era outra, a minha estratégia foi ao contrário. Minha estratégia foi já ir diminuindo o tamanho do estômago e comer alimentos que me nutriam, assim, mas não dilatavam o estômago. Tanto é que eu engordei para ir pro programa 4 quilos bem. Mas aí chegou lá, eu tive intoxicação alimentar. Gente, foi um caos. Não sei nem se eu posso contar essas coisas aí, né? Mas assim, enfim... Aí o episódio que eu tive um pesadelo, que eu gritei, olha só, né? Então eu vou... Sati entrou de uma maneira qual e saiu preparadíssima como sobrevivencialista. Ai, Tamar, com certeza. Quem passou por um desafio desse e não aprendeu nada, tem que voltar, ou não volta nunca mais, né? E realmente, né? O Itamar foi escoteiro também, e eu fui escoteira, então eu tinha muitas lembranças, assim, embora não praticasse tanto, né, de quanto eu era escoteira menina, eu era bandeirante, aí depois, enfim, mas já que a gente tá falando do tema sentir, e a gente tá falando aqui de Largados e Pelados, o processo de sentir tá no processo de se reconhecer, né, tá no processo de se olhar, se identificar, né, então assim, eu até tenho um risco que eu falo assim, a gente quer ter calma, a gente fala na vida que a gente quer ter calma. Só que pra você ser uma pessoa calma, eu quero ter leveza na vida. Pra você ser uma pessoa leve, não é um desejo, não basta você desejar ser leve, não basta você desejar ser calmo. Tem gente que é naturalmente calma e, graças a Deus, você vê o Joey, cara, o que era aquele Joey, calmão? Ele era muito tranquilão, né? Eu acho que ele era a pessoa mais tranquila ali da história, né? Mas tem gente que não. Eu não sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa super agitada, eu sou uma pessoa super emocional, eu sou uma pessoa que explodo, extravaso muito rápido. Então, o que eu preciso pra ser
melhor, né? Para não lidar com as consequências das minhas explosões, para não precisar ficar lidando sempre com as consequências. Eu preciso treinar, eu preciso praticar minha mente, né? Então não é que as pessoas falam assim, você é professora de yoga, você deve ser super calma. Não, pelo contrário, eu não sou nada calma, eu preciso treinar minha mente, eu preciso treinar muito para conseguir atingir esse estado. E não é um estado que você atinge e você fica lá plenamente para sempre. Não, a gente se perde, né? E o grande lance do yoga, o grande lance dessas técnicas todas de controle mental, né? Todas as técnicas de controle mental derivam do yoga, mas você não precisa fazer yoga, praticar yoga exatamente para ter esse controle mental, né? São várias técnicas. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas cientificamente comprovadas de maneiras, de processos de você controlar a sua mente e observar as suas emoções. Tudo isso requer prática. Porque a gente esquece que a nossa mente, ela é corpo, né? Então, o corpo a gente treina e a mente também a gente precisa treinar. É a mesma coisa que você falar assim, eu vou correr uma maratona amanhã. O que você vai fazer? Você vai correr a maratona? Você não vai correr a maratona. Você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que treinar, você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que fazer uma série de estruturas no seu corpo, na sua rotina, na sua vida, para você correr uma maratona. Para você ter um controle mental, você também precisa fazer isso, né? A gente precisa ter muitas mudanças, assim, e muita observação consciente para isso. Então, quando a gente estava lá no Largados e Pelados, né? Eu já estava na ansiedade monstro, né? Ansiedade de tipo, nossa, será que eu vou ser selecionada? Nossa, como que vai ser? Tipo, vou chegar num ambiente que eu não conheço. Tudo ansiedade. Já tá, tipo assim, o prévio para chegar lá na mata já traz muita adrenalina, já traz muita coisa. A gente nem pode contar os bastidores da loucura que é uma loucura, né? Você chega vendado, assim, quando tirou a sua venda, você tá no meio do mato, né? Tipo, meu Deus do céu. E encontra uma pessoa que você nunca viu na vida. Então isso você já chega assim, ó, completamente desestruturado, né? Você se decepcionou com alguma coisa? Tá, deixa eu responder aquela sua pergunta antes sobre o sonho ali, que eu dei aquele pulo. Que foi a única vez que eu fiz isso na minha vida. Nunca mais tive relato de ter feito isso. Foi a única vez que eu tive aquilo. Mas assim, pensando, né, da nossa mente e do nosso corpo. Como a nossa mente faz a gente acabar tendo reações, né? Como as nossas emoções fazem a gente ter reações, né? Porque eu falei na live de ontem que a emoção é algo que passa no nosso corpo e o sentimento é quando a gente aprende a nomear essa emoção, tá? Então, emoção são influências externas que se relacionam com coisas internas, nossa, que a gente já tem ali e que a gente, às vezes a gente fica no nosso corpo, a gente nem sabe, a gente nem percebe, né? Então, às vezes você tá, tipo, quem mora na cidade, tá caminhando, tipo, vê alguma coisa suspeita, já entra no estado de alerta, mas é tanto alerta que o seu corpo já se acostuma, você nem percebe que você tá passando por essas emoções, a não ser que aconteça uma coisa grave, tipo um carro freou bem na sua frente mesmo, e aí você, nossa, quase fui atropelado, aí você nomeia, nossa, que medo, nossa, que susto, né? Mas às vezes a gente não consegue ter esse lugar de nomear o sentimento e a emoção fica no corpo e não passa, enfim. Então a gente tava lá, no Largados e Pelados, vivendo aquele monte de emoções, sem comer e sem dormir. Isso foi uma coisa, assim, muito grave, porque a gente passava muito frio à noite. Eu tenho um sono muito leve, porque acho que porque eu sou mãe, eu não tinha esse sono leve, mas depois que virei mãe, qualquer barulhinho eu acordo, porque, minha filha, né? Enfim, acabei que eu tive isso de ter o sono leve. E era muito frio, então não dormia à noite direito. Então pensa, como fica a sua mente, a sua cabeça se você não dorme? Nosso cérebro, ele vira uma geleca, porque a gente não consegue organizar, né? A gente não tem tempo dos nossos hormônios descansarem, a gente não tem tempo do nosso corpo, a gente não tem tempo, o corpo fica em estado de alerta o tempo inteiro. A floresta é um estado de alerta gigantesco, né? Você está na floresta daquela forma que a gente estava, é o tempo inteiro alerta. Então, eu acredito que aquele lugar, daquele sonho, daquele grito, foi essa confluência desses todos os fatores, né? De muita emoção, de muito nervoso. Eu não estava identificando medo. Eu não sabia, eu não achava que eu estava com medo. Eu não assimilava essa sensação, esse sentimento do medo em mim.
Porque eu gosto muito de estar na mata, eu gosto muito de estar na floresta, mas, gente, é uma coisa você gostar de estar na floresta, outra... e acampar, que seja, e ter recurso, que seja, e outra coisa é você estar numa situação de sobrevivência extrema, até sem roupa, né? Porque a gente acha que, tipo, eu falo, eu adoro ficar sem roupa na mata. Uma coisa é você ficar sem roupa na mata, outra coisa é você ter que sobreviver sem roupa, que aí seu corpo todo, enfim... E só que eu não tava nomeando como medo, né? Eu tava dando outros nomes. E aí eu tive esse sonho que foi, sei lá o que aconteceu, eu não lembro. Eu acho que eu sonhei que a barraca tava caindo. Tudo é aquele abrigo, né? O abrigo tava caindo em cima de mim, deu um pulão, né? Um pulo gigante, né? Que o abrigo era gigante. Fui para lá do lado do Renê. E aí foi que eu falei, gente, eu tô com medo, sabe? E foi quando eu comecei a conseguir nomear as coisas, né? Porque já tinham passado, acho que foi no 5º ou 6º dia que aquilo aconteceu. Nossa. A mente se perde, assim, de tempo, né? Porque a gente não tinha acesso a relógio, não tinha nada, né? A gente sabia que tava anoitecendo, né? A gente nem sabe que hora a gente dormia. E tinha noites muito, muito, muito longas, de muito frio. As noites eram muito longas. E que a gente, tipo, ficava imaginando assim, nossa, daqui a pouco é 5 horas da manhã. Toda hora a gente falava, nossa, daqui a pouco os passarinhos estão cantando. E não era nada, devia ser 10 da noite, porque 6 horas escureceu e já capota na floresta, né? Enfim, e lá dentro, no Largados e Pelados, toda vez, né, eu tentava voltar para esse lugar que eu tinha de reconectar, sabe? Assim, falar assim, nossa, peraí, né, o que tá acontecendo aqui? Eu tô aqui, é um desejo meu, né? Eu posso estar aqui, olhar para isso, aceitar minha vulnerabilidade e, inclusive, aceitar minha vulnerabilidade de desistir, né? Eu sabia que se fosse alguma coisa que fosse me afetar muito, eu tava, falei assim, cara, eu vou ter essa inteligência, essa sabedoria de que se tiver me fazendo muito mal, eu desisto, não tem isso, sabe? E tá num lugar de aceitar, de se aceitar. Por isso que eu quis fazer essa live dessa semana do sentir, sabe? Porque, primeiro tema, mente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar que a gente tem uma mente e que essa mente quer dominar a gente o tempo inteiro, né? E essa mente, ela acha que ela é superior, ela acha que ela é maior, mas a mente, ela veio depois, né? Aí depois eu falei numa outra live, acho que na live das emoções, foi que eu expliquei muito bem isso, que o nosso corpo, primeiro, né, vamos pensar lá nos homens mais primordiais, assim, né, nos nossos ancestrais, eles primeiro tinham esse corpo, quando não tinha nem comunicação, não tinha nem fala. Depois que o corpo e a emoção, né, que a emoção ela é muito importante, a emoção é uma coisa completamente primitiva. Ela é a primeira sensação, né? Você precisa ter uma emoção de, tipo, mesmo assim, tô com a mão, tô cortando a mão, eu tenho que tirar essa mão daqui. Isso aqui tem que ter uma emoção, esse corpo reagindo ao meio, esse corpo reagindo ao ambiente e reagindo uns aos outros, né? Porque somos sempre seres muito coletivos. Esse corpo reagindo emocionalmente foi sendo desenvolvendo a mente. Então, a nossa emoção, ela é muito importante para conectar a nossa mente. E aí a mente veio depois. E aí a mente que é a responsável por transformar emoções em sentimentos. Então a gente precisa olhar para essa mente, a gente precisa reconhecer que a nossa mente é passível de engano, ela se engana, a nossa mente ela se perde muito rápido, a nossa mente se desespera, a nossa mente nos pega peças. Aquele sonho lá foi uma peça muito grande da mente, né? A nossa mente, ela tá realmente o tempo inteiro, se você não coloca as rédeas da mente, né? Se você não usa ela como sua aliada, se você não coloca a mente onde ela tem que estar, ela é o seu instrumento, é o seu maior instrumento, poderosíssimo, é o nosso instrumento poderosíssimo. Se a gente pensar que tudo que existe no mundo, que o ser humano criou, começou na mente, tudo, né? Tudo que a gente criou começou na mente. Olha o poder. Só que aí é isso, né? Controlar essa mente, aprender a controlar essa mente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a olhar para essa mente, né? Vamos olhar para essa mente. Tem 1000 técnicas, tem muitas técnicas. O yoga tem várias técnicas, tem outras técnicas que ajudam a olhar para essa mente. O yoga é uma técnica cientificamente comprovada, já há 7.000 anos comprovando, que é uma forma muito eficaz de controlar a mente.
Pronto, a gente olhou para nossa mente. Daí a gente vai olhar para as nossas emoções, para os nossos padrões. Então eu tive a live com a Rosane Moura, fotógrafa, sobre amor próprio. Por quê que eu trouxe amor próprio, esse auto-amor? Porque quando a gente vai se olhar para o nosso sentimento, a gente tem que saber olhar sem se julgar, né? A gente tem que saber se olhar com empatia. A gente tem que fazer esse processo de se observar sem ficar se criticando, sem ficar nos xingando. Porque a gente não vai para lugar nenhum, a gente vai ficar sempre nessa turvação. A gente precisa fazer esse processo de vou controlar minha mente, vou me observar, mas eu vou me observar com amor, porque só eu posso me olhar com amor, ninguém mais pode me olhar com amor. Por mais que aquela pessoa do seu lado te ame, venere, faça tudo, ela não olha com amor que você vai se olhar. Só tem você para se olhar com amor. Então, se olhe para os seus processos de forma amorosa. Por isso que eu trouxe a live do amor próprio. Aí depois a gente vai para um outro sentimento, que é a vulnerabilidade, que é isso. Se permitir a enxergar, se permitir a perceber os seus sentimentos. Se permitir que nós somos seres vulneráveis, que nós temos momentos de explosão e que tá tudo bem, que são formas que a gente reage, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, agora é a pergunta. Você se decepcionou com alguma coisa no sentido de não conseguir o que eu queria? Cara, foi uma decepção atrás da outra. Todo dia era uma decepção. Todo dia era lidar com decepção e frustração, né? Eu queria um abrigo elevado, não queria dormir no chão. Eu queria conseguir dormir, queria não sentir tanto frio. Eu queria, sabe? A gente fica nisso. Aí, às vezes, eu ficava me cobrando de não estar vivendo tanto o presente, né? Eu falava assim, putz, eu tô aqui, tô tão longe, não tô vivendo o presente, não tô vivendo isso aqui. Queria aproveitar a natureza de forma mais harmônica, e às vezes eu tava xingando tudo lá, tava mandando se fuder. E eu falo, nossa, a natureza faz parte de mim, nós somos a natureza. Eu fui com essa história, não estou em guerra com a natureza, né? Eu vou recuperar esse lugar de natureza que sou, que nos afastamos quando fomos para a cidade. Eu fui com essa intenção, mas cheguei lá e eu ficava falando, filha da puta. Gostaria de ter tido uma relação mais pacífica com a natureza, gostaria, mas não tinha tanta estrutura para isso, né? E é isso, e tipo, se eu tivesse ficado mais um tempo lá, eu estaria, enfim, né? A gente vai se animalizando e a gente vai perdendo algumas coisas, assim, que a gente tem de relação com a natureza que é completamente burguês, né? Pra não falar, tipo... É burguês, a gente se relaciona com a natureza de uma forma tão distanciada. Ai, a natureza é linda, ai, não sei o que lá. E esquece que a gente é natureza e a natureza é tão animalesca como a gente. E tem tanto o lugar... É que eu não quero chegar a não falar no ruim, no mal, mas tem todos esses lados, né? Tem o lado da vida e tem o lado da morte. E natureza é vida e morte o tempo inteiro. O tempo inteiro é você lidando com vida e morte, né? Por isso que até, em algum sentido, o vegetarianismo ali, naquela situação de sobrevivência, pra mim, perde totalmente o lugar, né? E aí é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos. Eu sou vegetariana desde que eu nasci, sempre fui vegetariana, vegana, sou do discurso do vegetarianismo, do veganismo, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer homogeneizar esse discurso, porque tem sociedades, e não dá para você falar, tem sociedades que são baseadas na alimentação com animais e elas só sobreviveram assim, né? Então, sociedades na África, sociedades... bom, enfim, né? Tem várias etnias, tem várias tribos e várias comunidades culturais que precisam desse alimento, né? Mesmo os caiçaras, os pescadores, assim, né? Eu sou antropóloga, eu fiz muito trabalho com comunidades que viveram em unidades de conservação. O que é isso? Os caras moram lá a vida inteira, o avô, a bisavó, quando a gente vai fazer a genealogia da casa, tipo, os caras estão lá desde o descobrimento do Brasil, né? Desde a invasão do Brasil. E aí, de repente, chega uma lei e fala, nossa, seu lugar tá tão preservado, agora tem uma lei e você não pode fazer mais nada. Daí o cara que já viveu lá há anos e aquele lugar tá preservado porque tem gerações e gerações de pessoas da comunidade preservando aquele lugar, ele não pode mais caçar, não pode mais pescar e várias leis assim. Então, assim, é uma coisa
assim que é completamente afastado de uma realidade. E aí, nesse lugar, eu questiono, eu acho que é super justo o cara poder caçar e pescar numa terra que ele preservou e ele guardou. Enfim, tô fugindo aqui do tema, eu quero contar para vocês a história de bastidores do Largados e Pelados. Eu já vou contar para vocês essa história. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Oi, gente, o pessoal foi entrando. E aí? Muito obrigada, Flora. Enfim, eu vou contar a história, mas eu quero antes contextualizar, antes de contar essa história. Porque pode ser que eu tome bronca, porque eu vou falar de bastidores. E aí a gente chega nesse lugar da vulnerabilidade, que é esse lugar de aceitar, né? A gente tem isso de não aceitar o que a gente sente, a gente tem isso de não aceitar nossas emoções, a gente tem isso de achar muito errado quando acontece um grito, por exemplo. Sendo que, às vezes, a gente só consegue se expressar dessa forma, gritando. Ou você grita, ou você engole, ou você grita, ou você engole. E você só gritou depois que você engoliu muito. Geralmente é assim, né? E se você engole, 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 vira doença, né? E essa é a história. Claro, a gente tem que cada vez mais ter meios, se estruturar para que para que a gente consiga se expressar de uma forma que seja ouvida, né? Que não seja tão reativa. Mas às vezes é tudo que a gente tem. E o lance não é se julgar como você se expressou, mas é depois conseguir se acalmar e observar e perceber sobre isso, né? Esse lugar de se olhar. Então, estar aberto à sua vulnerabilidade é saber que vai ter horas que você vai sair de algum modo, de algum controle, né? E aí é isso, aceitar. Aceitar que somos humanos. E não só você e aceitar o outro também, né? Esse olhar de empatia é direcionado a nós, mas é direcionado ao outro também. E aí, então, falando nisso, aí a gente chega na live das emoções. A live do corpo, que eu fiz com a Flora. Que aí a gente trouxe muito do yoga, que é esse lugar de onde tudo acontece. Acontece nesse corpo. Esse corpo que a gente nega também, né? Esse corpo que a gente olha e nega e vê a estética dele sempre de fora para dentro. E a gente se afasta dele, a gente tá sempre nos olhando para uma tela, por uma imagem externa. A validação do nosso corpo é externa. A gente acaba perdendo esse lugar, né? E olha que louco, né? Tem gente que é super materialista, né? Materialista que só acredita na matéria, não acredita em energia, não acredita em nada. Mas, se você for ver, tem pessoas que são extremamente materialistas que não se identificam em nada com o seu corpo. Pô, o corpo é matéria, então, já que você não acredita em nada, não acredita em energia, não acredita em nada que tá pra fora, acredita nesse corpo aqui. Mas nem nesse corpo. A gente fica out, né? E se a gente fica fora do corpo, quer dizer que a gente não tá na matéria. E a ideia é voltar pra matéria, que é essa casa onde a gente realiza tudo. Então, o primeiro passo para tudo isso é se conectar com o seu corpo, porque o corpo, ele vive o presente, o corpo te traz pro presente, né? Então, a gente teve a live com a Flora, depois teve a live das emoções, que foi a sexta live, onde a gente fala sobre isso, né? Quando a emoção vira sentimento, sentimento vira emoção, e quando a gente consegue realizar esse sentimento, essa emoção, a gente consegue ter mais controle sobre isso. E aí, tava lá no processo seletivo do Largados e Pelados ainda, né? Tipo, foram muitas entrevistas, foi muito extenuante, foi muita coisa. E aí, numa das entrevistas, uma quase já das últimas, eu não sabia, a gente nunca sabe qual que é a última, tá? Eu chorei. O cara que me entrevistou, ele foi tão meio agressivo, meio assim, né? Ele tava falando de um jeito assim meio estúpido, eu achei e tal. E assim, as entrevistas são pesadas, são jogos psicológicos, assim, nas entrevistas, assim. E eu chorei no meio da entrevista. Aí eu falei, mano, ferrou, eu não vou nunca mais ser aceita. Acabou, já chorei na entrevista, né? Imagina, tipo, eles, né? Que é? Aí, olha só o que tava aqui na minha cabeça, né? Tipo, demonstrei fraqueza, eu chorei. Embora todas as outras entrevistas antes, eles perguntavam, como é a sua personalidade? Eu falava, cara, eu sou absolutamente escandalosa, porque eu sou. Fui muito sincera, fui muito verdadeira durante todo o processo. Eu sou absolutamente escandalosa. Todas as vezes que perguntar, eu falo assim, não, eu sou escandalosa. Eu faço escândalo, eu grito, mas eu tô lá. Eu tô gritando, mas tô indo. Eu tô fazendo escândalo, mas tô indo, né? E aí, nessa entrevista, eu chorei.
E aí eu saí da entrevista mamão, falei, putz, cara, já era, meu, eu chorei na entrevista, também o cara foi mó estúpido comigo, tal, e não sei o quê. E aí, de repente, fui pro Largados e Pelados, essa parte vocês já sabem. E aí, depois, eu fui conversar com um cara que me entrevistou, eu falei, cara, meu, eu chorei na entrevista, né, eu achei que eu nem vinha mais, tal. Aí eu falei, eu achei você estúpido, né? Porque a pessoa é meio sincericida, assim. Aí ele falou assim, nossa, desculpa, eu tinha entrevistado 500 pessoas aquele dia. Imagina, cara, eram muitas pessoas, né? Foram 19 mil inscritos. Eu entrevistei 500 pessoas naquele dia, tal. Eu tava meio estúpido mesmo. Mas você me chamou a atenção porque você chorou. Olha só. Ele falou assim, porque você mostrou, você mostrou, né? Ele não falou você mostrou a sua vulnerabilidade. Mas você chorou, você se mostrou real, você se mostrou verdadeira, né? E eu me interessei, foi o que me atraiu. Olha, é muito louco isso, né? Porque a gente acha que a gente não pode mostrar fraqueza em momento nenhum e que, na verdade, chorar é mostrar fraqueza. E não é mostrar fraqueza. Ainda mais nessa sociedade onde a gente nega o choro, né? Então, a gente tem que sempre estar forte, sempre estar forte, sempre estar forte. E se a pessoa se coloca à vontade chorando, se coloca à vontade mostrando as expressões, se coloca à vontade mostrando os sentimentos, é uma pessoa muito forte, muito corajosa, né? Porque a gente aprendeu e a gente aprende a matar isso na gente, né? E tem uma hora que escoa, de um jeito ou de outro vai escoar. Se não é numa doença, é numa explosão. Se não é numa explosão, é num descontrole. Em algum lugar, tudo que a gente bloqueia escoa. E a ideia não é bloquear, né? A ideia é realmente transformar. Olhar para isso, ter a sabedoria disso e transformar. E aí, cara, aí que eu tô aqui com vocês contando tudo isso, que foi que surgiu, né, com muitas conversas com sobrevivencialistas, porque depois que eu saí no Largados e Pelados, vieram muitas pessoas com muitas técnicas de sobrevivência, e eu percebi, cara, que tem um lugar da sobrevivência que a gente ignora, né, principalmente quem gosta muito disso e tal, que é o controle mental. E no final das contas, o que vai te colocar ali, o que vai dizer que você vai para algum lugar ou outro, é o controle mental, né? E aí, a gente pode facilmente trazer isso aqui para nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, aquele dia que você passa, assim, que você fala, nossa, que bom, esse dia acabou, e dorme, e fala, nossa, sobrevivi a esse dia. Aí acorda, milhares de leão para domar, eu não gosto de falar matar leão, milhares de leão para domar, milhares de coisas para fazer, e você só vai fazendo num atropelo, engolindo, e chega, deitou e falou, nossa, sobrevivi mais esse dia. Quantas pessoas não tá assim, né, nesse lugar, né? A gente tá sobrevivendo ao Covid, né? Somos sobreviventes do Covid. E aí a gente se coloca feliz, né? Nossa, sobrevivi ao Covid. Sim, somos sobreviventes. Somos sobreviventes, cara, de tudo que tá acontecendo. Se a gente for olhar pra toda essa loucura da sociedade, pra toda essa loucura como o capitalismo se estrutura, né? Nessa sociedade que pega a gente, mastiga e cospe, né? E aí, quando você tá num lugar de vulnerabilidade, o capitalismo te cospe e você não serve mais pra ninguém, pra nada, né? Então, nós somos esses sobreviventes, né? A gente tá sobrevivendo, mas a gente tá aqui nesse mundo só pra sobreviver? Eu vou dizer um grande não, né? A gente não tá nesse mundo pra sobreviver. A gente está nesse mundo para criar coisas, nós estamos nesse mundo para existir e realizar coisas, né? Nós somos seres criativos, a gente tem essa mente pensante, a gente tem instrumentos, a gente criou instrumentos. Olha quantos instrumentos ser humanos criou, quantos instrumentos a gente criou para ser realizadores. Se a gente está só sobrevivendo, a gente não está realizando. Se a gente está apagando um incêndio por dia, a gente não está realizando. A gente não está realizando o nosso propósito aqui. E, vou realizar meu propósito. Realizar o propósito, não é um lugar espiritual de, eu tenho uma missão na vida, não sei o quê, sabe? Uma coisa assim que, tipo, a gente, qual que é meu propósito nessa existência, cara? Realizar o propósito é viver mais do que sobreviver. E aí esse é o lugar
que a gente tem que olhar. Eu tô sobrevivendo? Essa frase me bate muito. Será que eu sou uma sombra? Eu sou apenas uma sombra do que eu poderia ser? O que é isso, né? Ser uma sombra? Eu tô aqui escondido, né? E eu falei, teve a live da vítima, até pulei, até esqueci de falar. Com muitas desculpas, tô aqui, tipo, fazendo muita desculpa para não realizar as coisas, culpando os outros, né? Ou então eu tô na figura oposta à vítima, que é o herói, né? Tô mandando, me colocando como forte, como superior a todos, tô aqui salvando todo mundo, que também é um lugar de não se olhar, né? A vítima, ela culpa todos, tá do lado de tudo, todos os problemas são externos e não se olha, não olha qual é a sua real, não é culpa, né? Mas qual é o seu real papel nas situações. E o herói tá com aquela sobrecarga gigantesca, se coloca numa sobrecarga de salvar todo mundo, mas quer estar naquele lugar de herói, quer ser vangloriado, quer mandar, né? Eu sou herói, eu mando. São dois papéis, assim, que a gente acaba interpretando uma hora ou outra na vida, né? Se tem um herói na sua vida, é mais fácil você ser vítima. E às vezes não tem ninguém pra ser herói, às vezes você tem que ser herói. E a gente tá sempre nesse controle e tal. E a gente acaba não vivendo a nossa potencialidade. A gente novamente chegamos no tema da live de hoje, que é sobreviver, né? E aí, gente, eu queria fazer um convite para vocês, queria falar para vocês que hoje eu abri, olá, vamos ver quem está por aqui ainda na live. Eu abri o meu desafio de 21 dias de detox mental, da sobrevivência à prosperidade emocional. O que é isso, né? Vamos aprender a olhar para essa mente, aprender a limpar essa mente de tantos registros, de tantas raízes que a gente tem, aprender a realmente reconhecer essa mente com todas as técnicas do yoga, com outras técnicas variadas também, com muitas técnicas, para que a gente comece a olhar para a nossa vida num sentido de prosperar. Né? A gente precisa se organizar. Então são vários tópicos, são 21 dias que eu vou ficar com vocês numa mentoria mesmo, diária, conversando. Eu criei um perfil no Instagram privado só para isso, com todos. Amanhã eu vou fazer um videozinho e vou mostrar direitinho, vou explicando. Mas quem quiser, já me pergunta, dá um oi, fala um oi aqui, fala um eu quero, que eu já entro em contato para falar sobre o desafio, o detox 21 dias, que vai dar até o dia 30, com uma meditação super especial de final de ano, para você começar 2022 ali, ó, tinindo, com essa mente preparada para esse novo ano que vai chegar. Então, se preparem para esse final de ano, né? Não vamos chegar nesse final de ano e falar sobrevivi. Simplesmente sobrevivi. Não, a gente pode mais. A gente fica no melindre, eu sei, a gente entra nesse melindre, mas a gente pode mais. A gente pode mais. A gente pode. A gente tá aqui para poder mais, né? E cada dia é um dia que a gente tem de possibilidade para isso, né? Se cada dia é o nosso último dia, né? Porque a única certeza que a gente tem é a morte. E cada dia pode ser o nosso último dia aqui na Terra. E você só sobreviveu, deitou na cama e falou, nossa, que bom que esse dia passou. E poderia ter sido o seu último dia. Vamos olhar para isso, né? Com mais realidade, né? Então, o desafio são esses 21 dias que eu vou ficar com vocês. Cada dia vai ter uma meditação, ou uma reflexão, ou uma proposta de prática. Não vai ser extenuante, tá? São 21 dias, mas por que são 21 dias? Porque 21 dias são os dias mais difíceis para você criar um novo hábito, né? Porque assim, eu vou chegar, é tipo ir na malhação, vou malhar, uhul! Aí você chega no primeiro dia, você malha pra caramba, não sei o que, nossa, você vai malhar no terceiro dia, malha pra caramba, aí depois no quarto você, nossa, tô cansadona, aí depois no quinto você fala, nossa, não tô vendo resultado nenhum, depois no sexto, balado, não sei o que. Então é muito fácil a gente se auto-boicotar. Então o que a gente faz esses 21 dias são os dias que a gente precisa da nossa mente, assim, mais estruturada para que você ganhe um hábito. Então, esses 21 dias são cientificamente estudados, né, pela neurociência, enfim, vocês já devem ouvir 1000 coisas de 21 dias, inclusive Largados e Pelados é 21 dias, né?
esses 21 dias são muito importantes para você estruturar um novo hábito. E aí você precisa de força, você precisa de força de vontade, você precisa de alguém te apoiando, você precisa, né, paguei, vou fazer, né, precisa de tudo isso. Então, esses 21 dias eu vou ficar lá do seu lado, te ensinando, te instruindo, te incentivando para que você consiga, depois desses 21 dias, criar um novo hábito de rotina na sua vida. O desafio é 247, R$247. E aí me chama, vamos conversar, quem tá no grupo, eu falo, a gente conversa sobre pagamento, sobre possibilidades, enfim, mas se dê esse presente agora, né, para sair desse lugar da vítima, para sair desse lugar de sobrevivência e se colocar essa força, uma forcinha a mais que a gente precisa colocar para movimentar, né, mudanças, né, para movimentar mudanças. A gente precisa, eu falei numa das lives do lastro, né? O que faz a nossa embarcação não virar? Pode dividir no cartão de crédito, mesmo não percebendo, tudo está acontecendo internamente. Hábito. A gente cria hábitos que coloca a gente para baixo também, né? A gente cria hábitos que destroem a gente também, e quando a gente for ver, a gente tá tipo, nossa, todo dia eu tô comendo tal coisa, todo dia depois do almoço eu tô comendo um docinho, vira um hábito, de repente você almoçou e não tem um docinho, dói, você quer um docinho, né? Hábito é terrível. Bom, então, sobre pagamentos, pode dividir no cartão de créditos? Eu aceito o PayPal, no PayPal você pode parcelar pelo PayPal, lá até em 12 vezes sem juros, e não fica no seu limite do seu cartão, tá? Então aí a gente conversa também, eu mando o link do PayPal e dá super certo. Carrinho vai ficar aberto do desafio até o dia 8 de dezembro, porque dia 9 já começa e eu quero todo mundo junto, eu quero que a gente faça junto, comece todo mundo junto. Então, dia 9 começa o desafio. Então, até dia 8 o carrinho tá aberto, até dia 9, quem tiver no desespero, entra lá, mas eu quero a gente já começa junto para fazer esse preparo para começar 2022 com a mente ali no detox. Tinindo, eu também vou participar super com vocês, vou usar, vou praticar tudo, tem um monte de meditação muito legal. Gente, são instrumentos que eu já estudo há mais de 10 anos, que em algum momento da minha vida eu fiz. Por exemplo, a meditação de Ano Novo que eu vou passar para vocês é uma meditação maravilhosa. É maravilhosa essa meditação de Ano Novo. E aí, de repente, durante muito tempo, eu fiz essa meditação. Meu, vocês não têm noção. É uma meditação... Bom, eu vou só dar boa noite. Vou dar só um spoiler dessa meditaçãozinha. É uma meditação que você escreve... Bom, enfim, né? Tem muitas coisas, mas você escreve como se você já tivesse passado o ano. E aí, gente, olha que loucura. Eu escrevi, tipo assim, estamos em 2021, aí eu vou escrever como se eu tivesse em dia 31 de dezembro de 2022. Bom, tem todas as técnicas, a didática que eu vou explicar lá pra vocês. E aí eu escrevi, acho que foi em 2000 não sei o que, eu falei assim, estou aqui na Índia, finalmente realizando meu sonho, babá. Você guarda essa carta, porque no outro ano você queima e escreve outra. E aí, gente, eu peguei a carta que eu guardei durante um ano, nem sabia. E aí eu fui abrir pra ler o que tava escrito. Tava escrito, estou aqui na Índia. E eu tava na Índia. Olha, é muito potente. Foi assim. E aí eu fiz muito tempo, e aí faz muito tempo que eu não faço. Acho que depois que a gente tem filho, a gente acaba esquecendo, né? Enfim, tem toda uma técnica e tal, mas essa vai ser a última meditação, que vai ser do dia 30, né? Que vai dar exatamente os 20 dias. E aí vão ter técnicas de respiração, exercícios de alto amor, várias meditações, né? Tem gente que gosta de meditar sentada, tem gente que não gosta de meditar sentada, então eu vou trazer um monte de instrumentos de meditação, formas de escrita, arte-terapia. Cada dia vai ter uma proposta bem legal no grupo, no Instagram. Amanhã eu vou postar um vídeo explicando direitinho como é esse grupo, como é que funciona no grupo. Eu achei mais legal fazer no Instagram, porque dá pra gente se relacionar melhor, pra não ficar no celular, WhatsApp, Telegram, as mensagens que estão chegando. A hora do Instagram você vai lá, senta e faz assim, né? Vai estar tudo lá estruturadinho, vai estar tudo bem explicadinho.
Esse é o momento de autopresente. Rô tá super me ajudando aqui na live hoje. É um momento de autopresente, cara. É assim, né? Já tem muitos estudos que comprovam que as pessoas, elas compram coisas para buscar uma satisfação. Mas cada vez mais está comprovado que não são coisas, não são objetos que nos trazem satisfação, mas são essas possibilidades de terem experiências, né? Então são experiências, né? Vale muito mais a pena porque você está nutrindo o seu ser, você está nutrindo a sua alma, você está nutrindo a sua mente, você está se enriquecendo, né? Muito mais do que comprar objetos. Então esse também pode ser um belo presente, né? É uma forma de se enriquecer, de se nutrir mesmo, né? Tem muito mais valor, muito mais significado, embora a gente não tenha uma presença material. É uma presença de se estruturar, né? Que é o que eu tava falando do lastro, que eu gosto muito desse conceito de lastro, né? O lastro é aquela água que fica embaixo da embarcação. E o que a gente faz, né? Essa água que fica embaixo da embarcação é o que faz a embarcação não virar, né? Quando tá na tempestade, quando tá nesses movimentos e tal. E na vida a gente precisa de lastro pra gente não virar numa tempestade. E a gente não pode perder a oportunidade de colocar lastro nessa embarcação, porque vai ter uma hora que você vai ter que usar esse lastro e vai ter uma hora que você não vai estar conseguindo colocar lastro lá. Então, o tempo inteiro da nutrição é colocar lastro para sua embarcação. E, eu só passei pelo que eu passei no Largados e Pelados porque eu dediquei uma vida inteira a colocar lastros. E não falo nem só do Largados e Pelados, né? Por exemplo, eu fiz o meu parto em casa. Foram 30 horas de trabalho de parto. E eu morava no meio do mato, que não funcionava internet, não funcionava telefone, numa estrada de terra. E, enfim, né, são estruturas que a gente vai trazendo, assim, que te deixam, estruturas que você coloca na sua vida, estruturas que vão te nutrindo, que te deixam apto a passar por desafios que você quiser, se você quiser escolher desafios, ou os desafios que vêm para você não te abalam tanto, né? Quem faz aula de yoga comigo sabe, eu tenho várias vezes alguns exercícios que a gente faz, que é para encontrar o centro do seu equilíbrio, isso numa postura de yoga, né? Uma postura de equilíbrio, a gente tem todo um passo a passo para você encontrar o centro do seu equilíbrio. Precisando muito desse lastro, é tempestade vindo de todo lado. Cara, e é isso, quando você acha o centro do seu equilíbrio, as tempestades que vão acontecer, e a gente sabe que vai acontecer, sendo bom ou sendo ruim, não desequilibra. Porque a gente se desequilibra também pro lado bom ali, tipo de achar, né, aquela coisa, ai, que maravilhoso, não sei o que lá, e sentimentos são tão efêmeros, né? A gente se apega às vezes a uma coisa que a gente julga muito boa e a gente perde, a gente sofre pra caramba quando a gente perde, né? E aí a gente se apega pra caramba numa coisa que é ruim, sofre pra caramba e não consegue olhar pra frente, né? Então o que a gente tem que achar é o centro do nosso equilíbrio, porque tudo na vida, sendo bom ou sendo ruim, é transitório, né? É transitório, mas como é que você vai estar ali nesse lugar desse transitório? Então coloca ali água no seu lastro, para que você possa passar por essas flutuações naturais da vida com menos desequilíbrio, né? E essa é a minha proposta com esse desafio de 21 dias que, gente, sinceramente falando, cara, é toda a minha vida que tá ali. Toda a minha prática, toda a minha vida, todos os cursos que eu fiz, tudo que eu já fiz, tá ali. E é um grande presente pra mim também poder colocar isso assim, né? Eu acho que eu já dei tanto curso, já trabalhei de tanta coisa, já viajei por tanto lugar, e eu acho que a internet ajudou a sistematizar essas coisas, sabe? Tipo, falar, nossa, olha só, isso que eu faço com antropologia, isso que eu faço trabalhando com protagonismo social, com fortalecimento de liderança. Eu fiz um trabalho muito lindo com mulheres pescadoras, fortalecimento de mulheres pescadoras numas comunidades do Rio de Janeiro. Tudo isso dá pra juntar numa coisa só e ser uma coisa benéfica para muitas pessoas. Então, enfim, esse é um presente, é um grande presente para mim, um grande presente para vocês, e aí a gente vai conversando mais. Essa semana toda eu vou estar apresentando sobre esse detox mental da sobrevivência, prosperidade emocional, certo?
Obrigada, gente, pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Gente, não conta os spoilers que eu dei do Largados e Pelados, tá? Porque nem podia. Obrigada, gente. Namastê.